seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém, glórias a Deus. Mais uma noite preciosa, amém? Primeiro eu gostaria de começar agradecendo, né? Agradecendo as minhas discípulas, né, que me ajudaram aí na organização do culto, a minha pastora, que é sempre um privilégio poder ouvi-la. Glórias a Deus pelas suas vidas, viu? Amém. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu vivi, né? De uns 2 meses e meio para cá, amém? E eu começo compartilhando com vocês e perguntando: de que forma vocês têm guardado os seus tesouros? Vocês têm tesouros? Amém? Talvez você me diga: eu não tenho tesouros, né, guardado. Eu não tenho grandes riquezas. Eu não tenho joias, né? Talvez você pense isso. E tem até aquelas que falam: eu não guardo nada, né? A gente tem todo tipo aí. Mas eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 15, os versos 8 e 9, que falam acerca da parábola da dracma perdida. Amém? A Bíblia diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Talvez você já tenha ouvido essa passagem, né? E certamente possa ter sido falada sobre um pecador que se arrepende. Um pecador que é encontrado e se arrepende. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar de outros valores, né? Riquezas que o dinheiro não pode comprar. As riquezas que nós temos, elas estão dentro da nossa casa. A nossa maior riqueza está dentro da nossa casa. Não está lá fora. Tudo aquilo que agrega valores, né? Tudo aquilo que realmente é importante está lá dentro da nossa casa. Nós podemos até ficar sem dinheiro financeiramente, né, falando. Mas se nós guardarmos os nossos valores, né, guardarmos aquelas riquezas que nós realmente temos em casa, com amor, né, de forma diligente, diligente significa com zelo, né, nós prosperaremos. Mas de qual riqueza que eu estou falando exatamente? Talvez a gente possa estar falando que uma das nossas riquezas seja a nossa vida espiritual. É uma riqueza para nós, né, ter um compromisso com Deus. E, às vezes, a gente, né, leva de qualquer forma, né, de uma forma meia boca, vamos dizer assim, desculpe o termo, mas eu vou num culto, eu vou no outro, né, eu participo da célula, mas quando eu chego muito cansada do trabalho, nem da célula eu participo. E a gente, às vezes, não zela por essa vida com Deus, né? Nós temos tantos compromissos, né, mulheres? Até esses dias eu vi um vídeo que falava: o homem... Desculpe os homens aí, mas a grande maioria, o homem fala: vou dormir. Ele deita, ele desmaia, não é? Nós, mulheres, também fala: vou dormir. Aí a gente deita, aí a gente pensa no que aconteceu, no que vai acontecer. Aí você pensa em uma coisa, pensa em outra, e outra coisa, e outra coisa. Só eu que sou assim. Só eu? A maioria é assim, né, gente? A gente vai planejando tudo bem antes. Eu falo que lá em casa é assim: o Fábio deita e dorme. Se ele falar, vou dormir. Agora eu fico maquinando, pensando. E já, às vezes, até levantei. Nossa, eu preciso fazer tal coisa. E a gente, geralmente, é a última a dormir, né? Enfim. Mas uma coisa que é importante, né? Tesouros. Eu, todos os dias, quando chego do trabalho em casa, eu abro o portão, a Ju já chegou da escola. E ela sai correndo e me dá um abraço e um beijo. Para mim, isso é muito mais espiritual do que parece. Porque, às vezes, eu chego cansada, às vezes, eu chego chateada por algo que aconteceu lá. E eu falo que o abraço dela parece que me renova, né? Me remonta de novo. Que aí eu sei por que, muitas vezes, a gente fica tão atordoado com as coisas do dia, mas aquele abraço dela me reconforta, parece que me realinha, me coloca no eixo de novo. E eu lembro do cuidado de Deus com a minha vida.
Então, todos os dias, eu abro o portão, ela sai correndo. Ela já tem 12 anos, né, filha? Mas ela sai correndo e me dá aquele abraço, como se fizesse uma semana que não me via. Isso, para mim, é maravilhoso, porque eu vejo o cuidado de Deus nisso. Então, assim, talvez na sua casa ainda não seja assim. Talvez você esteja perdendo um tesouro na sua casa, que é o coração dos seus filhos. Isso pode acontecer. A gente perde, assim como essa mulher, perde o tesouro dentro de casa. Talvez a gente não tenha um relacionamento seguro com os nossos filhos, né? Talvez você aí sentada, você fale, em casa não é assim. Mas pode ser. Tudo a gente tem que buscar em Deus, né? Esse relacionamento, seu filho, sua filha confiar em você, né? Ter relação de segurança, de amor. Isso é possível, amém? Lá fora o mundo pode ser muito duro, muito cruel, mas a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Pode ser que tenham dias difíceis, pode ser que tenham dias assim que você fala, hoje eu não estou querendo nem conversa. Pode acontecer, né? Nós somos humanas, mas a gente precisa sempre lembrar, né, que há um propósito em cada coisa. Mulheres, sejam vigilantes na sua casa. Né? A gente ouve falar que a nossa casa é como nós somos. Se a gente acordar mal-humorada, parece que tudo vai meio torto, não é? Se a gente acorda apressada, parece que sai tudo do eixo, não é? Mas se a gente está bem, a gente está feliz, isso reflete em todas as pessoas na casa. Né? No marido, nos pais, né? Aquelas que são ainda adolescentes aí, reflete em tudo. Né? A mulher ela tem vamos dizer, essa missão, né, de organizar a casa nesse outro sentido também. Façamos do nosso lar um ambiente de amor, um ambiente de cuidado. Né? Às vezes a gente pensa só nos afazeres domésticos, mas a gente também tem que pensar como estão as pessoas na nossa casa. Como elas estão? Às vezes a gente nem olha para o lado, a vida é tão corrida, a gente nem olha, mas como elas estão? Será que a gente tem observado, quando o filho chega da escola, às vezes chega com uma cara meio amarrada, às vezes aconteceu alguma coisa lá e você, às vezes, não dá importância. Às vezes é pequenininho e vem contar e fica ali, mãe, oi, menino, né? E a gente, às vezes, não dá importância. Gente, criança fala, hein? Criança fala. A gente precisa parar e ouvir o que eles têm para falar. Quando a criança ela é ouvida quando pequena, ela se torna um adulto ouvinte e um adulto seguro. Amém? Vocês têm crianças em casa? Façam isso, ouçam seus filhos, não percam esse tempo. Eles vão ser pequenos só uma vez, porque filho cresce. Eu falo, às vezes eu olho para a Ju, até me assusto. Eu falo, cadê o bebê? O bebê está quase da minha altura. Né? As gravidinhas aí, aproveitem o tempo de pequeno, que os filhos crescem. E é uma bênção também que os filhos cresçam, viu, gente? Mas aproveitem. E aí, assim, falando sobre perder os tesouros, né? Quando nós buscamos cumprir os propósitos de Deus, obedecendo sua palavra, né? Praticando cada direção do Senhor, certamente nós temos guardado muito tesouro, né? Mas ao mesmo tempo, assim, também como essa mulher, nós podemos perder esses tesouros. Essa parábola ela fala basicamente de riquezas perdidas dentro de casa, né? No caso dela, foi uma moeda de muito valor. Ela percebendo, né, que ela havia perdido esse tesouro, ela senta, ela se lamenta. Você, quando perde um tesouro que é importante para você, o que você faz? Ela se movimentou. O primeiro passo que ela fez, ela acendeu uma luz. Lembra do texto? Talvez hoje a gente esteja aqui pensando, que tesouro que eu tenho perdido? O tesouro pode ser a sua esperança, pode ser a sua paciência, né? Pode ser a sua motivação de fazer as coisas, de estar presente nas coisas de Deus. A gente vai perdendo as coisas pelo caminho, né? A gente vai perdendo, às vezes, até a vontade de levantar da cama. Já viu aquelas pessoas que já chegam arrastadas no trabalho? Ou em qualquer outro lugar? Não tenho vontade de fazer nada. São tesouros que a gente perde dentro de casa. Talvez você esteja aí pensando, o que será que eu tenho perdido? Talvez você tenha perdido alguém na sua vida. E isso te trouxe uma tristeza tão grande que você perdeu a alegria. Você perdeu a alegria de estar com outras pessoas. A alegria de participar da vida em família.
a gente não pode perder a alegria, né? A gente precisa estar sempre animada, né? Renovadas em Deus. Por mais que a gente se decepcione com as coisas, a gente precisa se posicionar. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de algo que aconteceu comigo, né? Na minha casa. Algumas de vocês já sabem, né? Eu trabalho em escola, trabalho em creche. Aí vão falar, meu Deus, que coragem. Só fazem 20 anos só, pouco tempo. E eu trabalho em escola. E em julho, a gente teve um período de recesso escolar, né? Meu recesso ia começar numa segunda-feira. Estava feliz da vida, a Ju já estava de férias, né? Estava feliz, falei, vamos fazer algumas coisas, vamos passear, no passeio das meninas, né? Mas, no primeiro dia do meu recesso, eu lá em casa, já tinha acordado, mas não tinha levantado da cama. Oh, que privilégio, ficar um pouquinho mais, né? Tocou meu celular. Olhei, era o Fábio. Falei, Jesus, o meu marido. Falei, por quê? Será que ele está me ligando, né? Geralmente é um WhatsApp, né? Atendi. E o que eu menos esperava, ele me falou, amor, estou indo para casa. Como assim indo para casa? Está tudo bem? Mais ou menos, eu fui mandada embora. Jesus, não sei se vocês já passaram por essa situação. É uma situação difícil, né? E ali eu falei para ele, respirei e falei, meu Deus, né? Aí eu falei, não, amor, tudo bem, venha aqui em casa a gente conversa. Eu sou boca de Deus na minha casa. Eu sou boca de Deus para o meu marido. Eu poderia falar, nossa, e agora? Agora vai tudo ficar difícil. Agora, sem emprego. Nossa, eu só ouço falar as pessoas falando, está 2 anos desempregado, está 3 anos desempregado, não acha vaga, não acha nada. Essas coisas vão entrando na nossa mente e a gente vai, né, ficando aflita. Mas, amém. O Fábio chegou em casa, a gente conversou, né, abracei ele, nós oramos. Falei, amor, Deus tem o melhor para você. Às vezes, por dentro, a gente está falando, meu Deus, e agora? Mas eu tenho que declarar a palavra, né? Senão não adianta nada. Eu subir aqui ou estar lá com as crianças declarando a palavra e vivendo o contrário. Então, na minha casa, eu sou boca de Deus. Falei, meu amor, fique em paz, né? Deus está cuidando da gente. Nós temos os nossos compromissos, né? Pagamos escola, né? Pagamos tantas coisas que são ali todo mês, tal. Mas eu falei, Deus vai prover. E aí não foi fácil, gente. Aí eu, como funcionária pública, né? As pessoas olham assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém falar, estou procurando emprego. Eu comecei a procurar emprego para o meu marido, olha isso. Ansiosa? Não, eu só estava ali com ele. E eu comecei a procurar emprego. Assim, ó. Aí entrei em grupo de WhatsApp que tinha vaga. Entrei em grupos que falavam, ali tem vaga. Aí procurava aqui. E aí eu lia e falava, esse aqui se encaixa. E eu mandava essas vagas para ele analisar se ele estava ali naquele perfil, para ele encaminhar o currículo. E eu mandava. E num desses dias, foi até curioso, que eu comecei a mandar, e aí eu escutei, estava no quarto, a porta aberta, e eu escutei da sala o Fábio. Aí eu já sabia. Acho que eu estou exagerando, né, nos meus WhatsApp. Só que eu mandava vários sim, viu, gente? Eu fui xarope nisso. E aí eu escutei ele bufando, assim, de... Aí eu peguei, respirei e falei, ai, meu Deus, acho que eu estou fazendo errado. Aí orei a Deus e chamei ele. Falei, amor, vem cá, vamos conversar. Falei, meu amor, me desculpa por eu mandar várias vagas de emprego para você, mas eu sou sua ajudadora, lembra? Então, eu estou te ajudando com as vagas de emprego, né? Então, você só precisa olhar a descrição, ver se encaixa no seu perfil. Pode deixar que eu te ajudo nisso, né? Aí ele olhou para mim, tudo bem, amor, eu sei que você está me ajudando. Então, não foi briga, foi tudo certo, deu tudo certo. E aí eu penso, né, gente, sabedoria é um tesouro que eu quero guardar. Amém? Vocês também querem guardar a sabedoria? Porque a gente tem que ter atitude de sabedoria. Né? Eu poderia falar para ele, você não encontra nada, eu tenho que fazer por você. Né? Que a gente sabe que algumas mulheres podem fazer isso. Não aqui, né, gente? Mas a gente precisa ter atitudes de amor. Lembra que eu falei no início? Atitudes de amor. Sabedoria. Aí eu falei, amor, eu estou aqui para te ajudar. Então,
Tudo bem? Ele, não, tudo bem, amor, eu entendi. Tocamos. Os dias foram passando, nós falamos com pessoas, né? O Fábio enviou os currículos dele, e eu não tinha noção de como que é esse negócio de procurar emprego. Eu não tinha noção. E o tempo é diferente, né, gente? A gente parece que, assim, eu pensava, mando um currículo hoje, no máximo semana que vem alguém já entra em contato. Essa era a minha certeza. Não foi isso que aconteceu. Passou uma semana, passaram 2, 3, e foram passando. E a gente vai vendo os dias passarem, né? E aí o nosso coração tende a ficar como? Angustiado. Aí eu já comecei a perder o quê? A minha esperança. A minha esperança no sentido de espera mesmo, de expectativa. Eu falava, como assim? As pessoas não estão lendo, né, os currículos? Como é que é esse negócio? E agora não leva mais em agência, né? Agora é tudo pela internet. Eu falei, gente, não é possível que ninguém está lendo. E eu orava a Deus e falava, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor quer nos ensinar alguma coisa? E aí foram passando. Aí a Ju foi convidada para abrir um culto aqui, do Wake, né? E aí ela, filha, vou falar de você de novo. Ela fica vermelha lá, mas faz parte. É importante. E aí ela falou assim para mim, mãe, eu já sei o que eu vou falar. Eu falei, já? E aí, me conta, né? Aí ela falou assim, eu vou falar o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu olhei para ela e falei assim, é um versículo comum. A minha cabeça adulta, né? Falei, nossa, filha, parece até assim que você leu, né? Algo que todo mundo já cansou, entre aspas, de ouvir. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, mas olha essa palavra. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Na hora o Espírito Santo me falou, é o versículo que o nada significa tudo. Porque você tem tudo, nada vai te faltar. Ui, eu falei, uau, segurei essa palavra e fiquei com ela. Falei, tudo? Significa tudo. Então tá. Aí fiquei tudo, nada, tudo, né? Parece até meio contraditório, mas foi isso mesmo. Então eu creio que nessa palavra que ela falou, não ia faltar nada na minha casa. Não ia faltar alimento, não ia faltar vestes, não ia faltar oportunidades e não ia faltar emprego. E eu me agarrei nisso. Falei, Deus, é isso. Amém. Falei, que bom. Aí talvez você pense aí, nossa, que falta de fé, né? Mas, na verdade, não era falta de fé, era a minha falta de esperança, né? Falta da esperança, era um tesouro que eu já tinha perdido. Só que aí eu fiquei naquela expectativa que alguma coisa podia mudar, mas a minha expectativa estava muito pequena, muito baixa. Então, assim, na frente do Fábio, eu até falava, não, eu tenho que ser forte, eu estou aqui para ajudar o meu marido, não é? Então, as minhas palavras têm que ser sempre de ânimo. Aí ele falava, nossa, amor, nada, né? Aí a gente pensa, não vamos nem contar quantos currículos você já mandou, né? Deixa isso para lá. Não vamos nem contar quantas vagas a gente viu. Deixa para lá. Vai mandando e a gente vai orando. Vai mandando e a gente vai orando. E as minhas expectativas estavam menores, porque já estavam se passando ali 1 mês. Já tinha dado. E eu falava, Deus, 1 mês. Aí você pensa. Só que nesse detalhe, como ele havia saído de um outro emprego, ele não estava recebendo seguro-desemprego. Então, aí aperta um pouco mais o cinto, né, gente? E a gente falou, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu só orava assim, não, vai dar tudo certo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai nos faltar. E eu criei nessa palavra, gente, vocês não têm a menor noção de como foi. Eu criei, eu agarrei com as minhas mãos, todos os dias eu declarava, nada vai nos faltar. Então, nós vamos ter condição para tudo, para pagar tudo aquilo que a gente já tem como compromisso, para fazer outras coisas, para ir em festas. Eu falei, isso vai acontecer. Parece loucura, não parece? Como assim em festa? Né? Como assim, né? Participar das coisas? Eu falei, não, o Senhor vai nos abençoar. E aí nós continuamos, dizimando, ofertando, né? Para o mundo isso é uma loucura. Fala, ué, mas você está sem emprego, você está dando dinheiro na igreja, né? Que é assim que o mundo fala. Está dando dinheiro na igreja? Eu falei, não. Nós estamos plantando uma semente. Eu sei que
não é uma barganha com Deus. Eu sei que é fé, né? Você está plantando num terreno fértil. Não é eu dou e eu recebo, né? Não é uma barganha, é fé, né? Eu estou dando, como a pastora falou, né? Como uma viúva, né? Que só tinha 2 moedas. A gente dá aquilo que a gente tem, então, dizimando e ofertando, dizimando e ofertando. E a gente ofertava com alegria. Pode parecer que não, mas a gente ofertava com alegria. Porque a gente sabia, não, o Senhor está cuidando de tudo. Eu não tenho que me preocupar. E eu falo que foram meses assim que eu fui mais testada. Que aí, num dia desses aí, veio uma chuva muito forte, muito forte. E aí a porta do meu quarto assim estava aberta, né? Uma porta balcão estava aberta e eu estava deitada na cama e olhei. Aí tinha um pássaro no fio, sabe, de alta tensão assim. E eu fiquei olhando. Vai ficar ali até quando? Olha eu preocupada com o pássaro, né? Vai ficar aí até quando? Está chovendo. Vai embora. Meu Deus, que pássaro mais esquisito. Está caindo essa chuva, ele ali. E aí o Senhor ministrou meu coração. Que Ele cuidava até dos pássaros, né? Cuida das plantas, cuida de tudo. Não ia cuidar da gente. Eu falava, Deus, o Senhor está me ensinando tantas coisas que parece que eu já sabia. Mas eu acho que o Senhor está me lembrando disso. E todas essas coisas, para mim, eram sinais. Eu prefiro crer que eram sinais. E foram passando os dias, né? Nós não tínhamos o emprego do Fábio, mas nós tínhamos fé. E isso não faltou. A esperança estava bem baixinha. São coisas diferentes, né? Bem baixinha. Mas nós tínhamos fé. E o Fábio sempre foi um homem muito íntegro nas coisas de Deus, né? Ele não negocia princípios. E isso eu falo que é uma bênção, né? A gente ter pessoas assim na nossa família, pessoas firmes em Deus mesmo. Às vezes, em volta está aquele furacão. Você continua centrado, tá firme na palavra, firme nas promessas. E a gente não pode olhar o tempo, né? Porque se a gente olhar o que acontece em volta, a gente acaba não fazendo nada, né? A gente não semeia, a gente não faz nada. Porém, né? Eu fui só juntando essas palavras, a palavra da Ju, e aí num culto, a pastora Sandra trouxe uma palavra de finanças. Por isso hoje também eu a convidei, pastora. A pastora ministrou aqui e ela falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E eu estava ali, eu falei, gente, acho que só tem eu aqui na igreja, né? Eu tomei essa palavra para mim e falei assim, mais uma palavra. Deus está falando comigo. Eleva os meus olhos para os montes. Eu tenho que focar em Deus, focar na palavra. Tudo em volta pode estar meio fora do prumo, como diz meu pai, fora do prumo, mas eu tenho que crer na palavra. E eu falei, gente, é mais uma. A pastora Ju falou do Salmo 23, a pastora também falou dos montes, né? E eu me apeguei. E todos os dias eu acordava, eu me lembrava dessas palavras e eu declarava em casa. É um tempo passageiro. Ninguém mora no deserto. A gente vai sair do deserto. Foi fácil? Não foi. Mas a gente continua ali, semeando, né? E crendo na palavra. E a palavra, a pastora Adra também falou, há pão na casa do pão. Ou seja, alimento na casa do Senhor. Então, a gente não faltava aos cultos. A gente priorizava as coisas de Deus. Aí começaram, né? Outros convites, outras coisas. A gente, não, nós vamos priorizar ir à igreja. Nós vamos priorizar fazer as coisas de Deus. Nós vamos estar nos eventos. Vamos priorizar. Então, a gente em casa conversava, vai em tal lugar ou em outro, né? Vai ter custo ali, vai ter custo lá. Não, nós vamos priorizar estar na casa de Deus. E a gente vinha todos os cultos. E numa dessas noites, especificamente, a gente sentou em casa, eu e o Fábio, e a gente foi conversar exatamente sobre como a gente estava financeiramente. Eu continuei trabalhando, normal, mas aí a gente foi colocar no papel, né? E quando a gente coloca no papel, parece que o nosso olho se abre. Aí você dá de cara com a realidade, né? E, às vezes, a realidade ela não é tão agradável assim. E a gente conversando, tal, e a gente falava, meu Deus, né? Que coisa. A gente já está há tanto tempo, né, enviando os currículos, orando, colocando diante de Deus, e nada. Aí nós oramos, e naquela noite, nós declaramos, isso vai passar, não vai demorar.
não vai demorar. E eu falei assim para o Fábio, eu creio, no nome de Jesus, que as portas vão se abrir e você vai ter a oportunidade de escolher o lugar que você vai trabalhar. Aí ele olhou para mim assim, amém. Eu falei, você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai escolher. Você vai ter essa oportunidade. Olha, eu quero esse, vou desprezar aquele outro por esse motivo, eu quero esse, eu quero aquele. Enfim, o que eu estava fazendo? Estava acendendo a luz na minha casa, me agarrando à palavra de Deus, né, e declarando ela na minha casa. E aí eu falei para o Fábio, você vai escolher. Eu sabia que Deus ia fazer algo. Não sabia quando, mas eu sabia que Deus ia fazer. E aí, né, no dia seguinte, eu fui trabalhar, e estou lá no trabalho e tal. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, né, no meu celular, ver se tem mensagem e tal. Aí tinha uma mensagem do Fábio. Amor, você não sabe. Acabei de receber a primeira proposta de entrevista. Eu falei, uau! Falei, topa, né? Faz a entrevista, topa. Para que é, o que é, sabe? Depois a gente vê isso daí. Topa, faz a entrevista. Ok. Não passou meia hora, ele mandou outra mensagem. Amor, outra proposta. Aí eu falei, uau. Aí eu no trabalho, uau. É isso. E aí foram chegando. Gente, de verdade, intervalo de meia hora, o Fábio me mandando mensagem. As propostas começaram a vir. Eu falei, ai, eu sabia, meu Deus não falha. Meu Deus não falha. E aí a esperança foi começando a ser resgatada na minha vida. Porque eu comecei a ver. Falei assim, ai, Deus faz. As promessas do Senhor se cumprem. A palavra dele, ela é viva, né? Eu tomei posse de tudo que foi falado e eu fui declarando aquilo em casa. E aí ele foi começando a fazer uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Só que a gente tinha conversado em casa e a gente falou. O Fábio, no antigo trabalho, ele trabalhava de sábado de manhã. E a gente falava, amor, não tá bom trabalhar de sábado de manhã. Tudo bem que muitas pessoas trabalham, né? E tá tudo bem. Mas o Fábio, ele sempre quis trabalhar só de segunda a sexta, até porque a gente tem outros compromissos aqui na igreja e tudo mais. Eu falei, vamos orar em relação a isso. Vamos colocar diante de Deus que você quer um emprego de segunda a sexta. Combinado? Combinado. Aí veio uma proposta de domingo a domingo. Eu falei, meu Deus, e quando essa pessoa vive, né? Porque ela só trabalha. Quando que ela vive? Aí, de domingo a domingo, eu falei assim, o salário era muito bom, né? Tinha vários benefícios. Eu falei, também, né? Plano de saúde, não sei o quê. Eu falei, mas precisa mesmo, porque vai ficar tão ruim de tanto trabalhar que precisa mesmo, né? Dessas coisas. E aí o Fábio começou a falar, não, esse não dá, esse dá. E ele não tinha se dado conta. Ah, não, esse aqui não vai ser bom, porque, olha, pega tal hora, aí o horário é à noite, e não sei o quê, tal. E aí eu falei assim, você percebeu que você está escolhendo? Aí ele parou, olhou, estou mesmo. Verdade que eu estou escolhendo. Eu falei, nós já tínhamos orado em relação a isso, você está escolhendo. E ele continuou fazendo as entrevistas. E todos os dias, a gente orava e falava, não, Deus vai fazer o melhor. A gente não quer qualquer coisa, a gente quer o melhor. E estava perto do encontro de casais, né? E a gente sai na sexta. Aí eu falava assim, e se você arrumar um emprego, né, até lá? Tem que ser um emprego, pelo menos, de segunda a sexta. A pessoa já vai entrar no trabalho devendo no dia? Não dá, né? Já entra no negativo, não dá, né? Falei, então a gente continua orando. E aí o Fábio fez uma entrevista. Só que ele estava, assim, meio triste, assim, né, no início, por tudo que tinha acontecido. E aí eu falei para ele assim, falei, meu amor, perde quem te perde, né? Porque eu falei, você é um homem de Deus, você é um abençoador, então, assim, perde quem te perde. Aí ele conversando um dia aí com o pastor Eduardo disse a mesma coisa para ele, Fabinho, perde quem te perde. Aí a gente ficou com essa palavra, eu falei, meu amor, você é um homem de Deus, né? Você é um homem íntegro, você é honesto, então, o melhor Deus está preparando para você. E nós seguimos. E aí, aí eu falava assim para ele, né? Quando eu olhava assim, a circunstância, eu falava para ele, olhava para ele e falava, meu Deus, se as pessoas soubessem, né? O quanto ele é dedicado. Será que quem está lendo os currículos está vendo de fato?
Aí eu comecei a orar por quem estava vendo os currículos. Falava, Deus, abençoa as pessoas que têm acesso aos currículos. Não é só o Fábio que está sem emprego, mas tem outras pessoas, né? Ele fez algumas entrevistas online em casa e entravam ali 20, 30 pessoas para a mesma vaga. E num desses dias tinha um rapaz, jovem de tudo, tinha 19 para 20 anos, e ele já tinha família, já tinha esposa, já tinha filho, só que ele não tinha formação acadêmica. Ele não tinha terminado nem o fundamental. Na hora, a moça falou assim, como você não tem o fundamental, então a gente não pode ficar com você. Você pode sair da chamada, por gentileza? Eu estava do lado, eu falei, meu Deus. Falei, que realidade dura. Então, jovens, estudem. Estudem. E aí aquilo ali ficou, sabe, no meu coração. Aí, na mesma hora, eu levantei, eu estava perto do Fábio, e fui lá no quarto. Fui orar por esse rapaz, que eu falei, meu Deus, que difícil. Para ele deve estar pensando agora, eu não tenho capacidade, né? Ele deve ter pensado, eu não consigo nenhum emprego, porque eu não tenho formação. Então, jovens, estudem, né? Faça a sua parte aí, se forme, né? Faça tudo o que você precisa fazer para você ter uma boa colocação no mercado. E aí, enfim, né? Aí o Fábio batalhando aí atrás dos empregos, né? Fazendo as entrevistas e tal. E aí ele foi em algumas também presencialmente, e aí ele foi num lugar que o cara gostou muito dele, do currículo, do perfil dele, falou, olha, que bacana, vamos ver se você passa para a segunda fase. Aí ele, tá bom, muito obrigado, né? Aí fala, a gente te liga depois. Aí esse te liga depois, a gente já tinha ouvido em outras circunstâncias, né? A gente falou, não vai ligar, né? Você pensa, não vai ligar. Eu falava, não, Fábio. E aí era o emprego de segunda a sexta, né? Num bom horário. Falei, amor, essa é uma boa vaga, vamos continuar orando. E aí ele foi chamado para a segunda fase. Aí ele fez a entrevista e, graças a Deus, deu tudo certo e ele, né, conseguiu o emprego. Glórias a Deus por isso. Não fala porque foi o currículo do Fábio. Não, foi pelas atitudes que nós tivemos antes, né? Nós acendemos a luz em casa, nós varremos a casa, que é os maus pensamentos, né? Aquelas coisas que as pessoas falavam, fica 1 ano desempregado, 2 anos, 3, pode acontecer com algumas pessoas? Infelizmente acontece, né? Mas eu falava, aqui em casa vai ser diferente. Eu creio que vai ser diferente. Então, nós acendemos as luzes, né? Lembramos da palavra, que é mais lembrado que aprender algumas vezes, né? De fato, a gente precisa ser lembrada e não só instruída. E aí, varremos a casa, tiramos de perto os maus pensamentos, né? Tudo aquilo que as pessoas falavam, sem emprego, vai demorar. Eu falava, não vai, não vai, né? E aí, quando ele conseguiu emprego, a mulher fala aqui, né, que ela chamou as vizinhas, né? E foi contar e se alegrou. Aí eu já juntei minhas discípulas, a minha célula, falei, gente, tenho algo maravilhoso para contar. Aí elas, o quê? Eu falei assim, o Fábio está empregado. Aí a alegria, né? E eu falei assim, gente, como é bom a gente poder compartilhar. E quando eu falei isso para elas, eu falei assim, eu sei que vocês estavam junto comigo em oração, né? Porque eu pedi para elas me ajudarem em oração. Quando a gente está perdendo a nossa esperança, né? A gente está ficando desmotivada. Desmotivada para vir na igreja, desmotivada para participar da célula, né? A gente precisa de pessoas ao nosso lado, né? E eu falei com elas e falei assim, gente, me ajuda, né? Eu não quero perder toda a minha esperança, né? Me ajuda em oração. E eu creio que a oração, ela pode muito em seus efeitos. E eu me alimentei disso, né? Da palavra de Deus, daquilo que Deus já tinha ministrado no meu coração. E eu vi a minha esperança sendo renovada, né? Sendo restaurada. E eu orava a Deus e dizia, né? Antes, Senhor, qual é a empresa que precisa ser abençoada? Eu tinha mudado a minha oração. Eu não orava só pelo Fábio conseguir o emprego, mas eu falava, Deus, qual empresa quer ser abençoada? Porque o Fábio é um abençoador. Nós somos abençoadoras, amém? Então, eu comecei a orar nesse sentido. Deus, que lugar o Senhor quer? O Senhor deseja que seja abençoado? Porque o Fábio é abençoador, né? Liga uma coisa na outra, né?
E eu comecei a fazer orações assim, diferentes daquelas que a gente espera, né? Só pelo emprego. Eu comecei a orar pelas empresas. Falei, Senhor, cada vaga que eu olhava, eu falava, Deus, olha essa empresa. Né? Eu oro por essa empresa, né? Se ela tiver a vaga que é do Fábio, né? Que o Senhor encaminhe todas as coisas. E eu comecei a mudar as coisas em casa, a posição. Né? Eu não fiquei me lamentando, eu não fiquei choramingando, eu não fiquei murmurando, nem falando, ai de mim, ai de nós, né? Pelo contrário, né? As pessoas perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque eu tinha uma palavra no meu coração. Eu não estava mentindo, estava tudo bem, porque eu confio no meu Deus, né? Às vezes a gente, né, para conversar com alguém, tá tudo bem? A pessoa fala, não tá. E começa a falar. E às vezes você fala assim, isso é só falta de posicionamento, né? Você torna, às vezes, o problema muito maior do que, de fato, ele é. E aí, com essa atitude de posicionamento, né, de mudar de direção, né, em vez de ficar me lamentando, ficar me murmurando, eu me agarrei na palavra. E aí eu declarava ela todos os dias. E assim aconteceu. Né? Graças a Deus, hoje o Fábio está empregado. E é algo que ele nunca tinha trabalhado, mas ele está feliz. E a gente está feliz com ele, lógico, né? E aí, as meninas, eu até falava para elas assim, gente, não há coisa impossível para Deus. Talvez você esteja aí, né, pensando, isso aí é pouca coisa, 2 meses e pouco é pouca coisa. Para mim foi muito, né? Só quem passa, né? Só quem calça o nosso sapato sabe o que é, não é? Talvez você fale, 2 meses é pouco, 2 meses e meio é pouco, mas para mim foi muito, né? A espera, ela é difícil. A espera, muitas vezes, tira de nós coisas que a gente, às vezes, nem sabe, né? E aí, o que eu falo para vocês? Os nossos tesouros que estão guardados na nossa casa, né? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa motivação. Se você está perdendo algum desses tesouros, você precisa acender a luz na sua casa. Trazer a palavra para a sua casa. O que a palavra diz sobre isso? Né? Acender essa luz na sua casa, para que você ache esse tesouro, para que você se alegre ao achá-lo, que você continue ali firme nessa busca, porque às vezes você pode sair daqui hoje falando, eu preciso recuperar a minha alegria, eu preciso recuperar a minha motivação, preciso recuperar a minha fé. Só que aí chega amanhã, você esquece um pouco da palavra e você fala, estou desanimada, estou isso, estou aquilo. Pelo contrário, né? Nós precisamos nos posicionar. E posição, gente, é tomar decisão. Nós, mulheres, somos assim. Não somos quando a gente quer uma coisa, a gente não batalha por elas. A gente batalha por tantas coisas, até pelo horário na manicure, não é? A gente batalha tantas coisas, por que não nas coisas que são importantes para nós, né? E o que eu quero dizer, né, na verdade, com tudo isso, nós temos que dar importância à importância das pequenas coisas, né? As pequenas coisas são o começo das grandes. Então, se a gente acha que não é importante a gente recuperar aquilo que foi perdido, isso passa, né? Não tem valor para a gente. A gente precisa, de fato, né, recuperar aquilo que é importante. Talvez hoje o relacionamento na sua família não esteja bom, né? A gente conhece tantas pessoas que ficam aí anos sem se falar, né? Isso é um tesouro, né, gente? Isso é a harmonia, é um tesouro no lar. Talvez você esteja aí pensando, eu perdi alguma coisa assim na minha vida, né? E talvez eu não consiga recuperar da forma que era. De repente, um relacionamento ficou estremecido e você acha que você não vai mais conseguir recuperar, né, esse relacionamento. Seja na sua família, seja com alguém do trabalho, né? Lá no meu trabalho, eu tenho 2 moças lá que trabalham comigo que elas discutiram uma vez, já faz anos. Hoje elas não se falam, nem bom dia. Uma passa pela outra como se nada. E eu fico assim, gente, como que é possível isso? É algo que já foi, já passou, já está resolvido. E, às vezes, guarda ali, no coração, e fica ali com aquela, né, com aquela sujeirinha ali, com aquela mancha ali, e não libera perdão, não pede perdão. Às vezes, a gente perde muito tempo na nossa vida remoendo coisas. Né? A gente fica aí muito tempo da nossa vida
perdendo tempo com coisas que não têm valor. A gente dá valor para aquilo que realmente não agrega nada na nossa vida. É tempo de nós olharmos para aquilo que nós já perdemos um dia e resgatar. É tempo de nós resgatarmos a nossa fé, a nossa paciência, né? Como eu trabalho com crianças, eu vejo que paciência é muito pouco. Né? A gente vê tantas famílias que não têm paciência com as crianças, né? Que não têm paciência entre si. É mulher falando com o marido na porta da sala assim: ai, fica quieto, deixa que eu falo com elas. Aí você olha assim e fala: meu Deus, são coisas absurdas, né? Se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar aqui uma semana ou mais, né? Mas são coisas absurdas que você fala: que necessidade que tem, né? Hoje a gente ouve muito falando sobre empoderamento da mulher. Para que essas mulheres querem ser poderosas? Me diz. Muitas vezes é só para ser poderosa, né? E brigam e lutam e tal. Para quê? Correm tanto atrás daquilo que não tem importância, né? Perdem a vida atrás de coisas que não têm importância. Então, que a gente possa recuperar o que nos falta, né? Aquilo que nós perdemos. Que a gente olhe para a nossa casa. Para mim, estava faltando esperança. E na sua? O que está faltando? Né? Talvez você fale assim: ai, está tudo bem em casa. Está tudo certo. Será que está tudo mesmo jóia, 100% em tudo? A gente sempre tem alguma coisa para fazer, não é? Sempre tem um copo a mais na pia para a gente lavar, não é? Sempre brota alguma roupinha ainda para lavar, não é? Sempre tem alguma coisa. Então, a gente precisa olhar para a gente, né? Não é uma palavra acusatória. Ai, você perdeu e você não vai recuperar. Não, é uma palavra de alerta, né? Para que a gente acorde, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente olhe para dentro da nossa casa. Como está a sua família? Né? Como estão as pessoas na sua casa? A gente ouve tanto falar de pessoas em depressão, às vezes a gente nem percebe, porque a pessoa levanta da cama, toma banho. Como assim está em depressão se ela toma banho? Se ela levanta da cama, né? E tem tantos tipos, né, de depressão, tantos tipos de doenças, que a gente não percebe, as pessoas estão morrendo ao nosso lado. E a gente não vê. Como estão as pessoas na sua casa? Você já parou para pensar como estão os seus filhos, né? Como estão as pessoas? Como você está? Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo jóia, mas como você está? Talvez você precise de ajuda, né? Talvez você precise de um conselho. Não busca um conselho fora de alguém que não te conhece. Busca um conselho aqui dentro, né? Aqui são as pessoas que te conhecem, né? Nós temos aí os nossos pastores, né? Pastoras, né? Mulheres tão abençoadas para nos dar conselho. Às vezes as coisas estão difíceis e você não consegue suportar sozinha, né? E a gente precisa caminhar juntos. E assim como ela, né? Essa mulher do texto, eu me preocupei em varrer a minha casa, varrer tudo que não era bom, né? Tudo que tirava a minha atenção, o meu foco daquilo que eu queria. Eu estava ajudando o meu marido, né? Eu estava ali disposta a fazer isso. E eu falava para ele o tempo todo: conta comigo. Tá difícil? Vai melhorar. As coisas às vezes não são como a gente quer, né? Mas Deus vai nos ensinar nesse caminho. E a gente precisa olhar tudo o que está acontecendo, né? Ver direitinho cada passo que nós estamos dando. O Senhor vai nos ajudar, né? O Senhor vai nos instruir. E a gente ouviu tantas palavras, né, nesse tempo aí de 2 meses. Algumas ficaram muito fortes, marcadas em nós, né? Então, que a gente não somente fique com essa palavra marcada, mas que a gente caminhe pela fé, caminhe por ela. Talvez hoje você também esteja sem esperança, como eu estive, né? Talvez você esteja perdendo aquilo que é mais precioso para você. O que é um tesouro para você? Né? Até lembro da Gabi Godêncio, ela me chama de tesouro. Oi, tesouro. O que é um tesouro para você? São pessoas? Né? São relacionamentos? O que é um tesouro para você? Então, o que você pode estar perdendo? Nessa noite eu digo que é tempo de nós acendermos a luz. É tempo de nós recomeçarmos, é tempo de nós reconstruirmos, é tempo de nós nos reencontrarmos e reencontrar aquilo que foi perdido. Amém? Que vocês recebam essa palavra
pensando não somente nesse testemunho que eu contei, porque às vezes os dias são difíceis, né? Os dias são difíceis, o dia mau muitas vezes chega na casa de todo mundo, do cristão e do não cristão. A diferença está em como nós passamos por eles, né? Nós nos apegamos à palavra, nós nos apegamos com fé na palavra. Então, que nessa noite você possa ir visitar a sua vida, né? Visitar a sua casa e entender que tesouro que eu tenho perdido, que tesouro que eu preciso recuperar. Amém? Então, feche os seus olhos, né? Vamos orar. Amém? Que nessa noite não seja só mais uma palavra, né? Que vocês ouviram, mas que seja algo assim que vocês possam trazer para a vida de vocês. Acendam a luz, né? Tragam à luz as dificuldades da sua vida, as dificuldades na sua casa. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, diante de Ti, Senhor, cada uma dessas mulheres, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro, Senhor, a cada necessidade. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abrir os olhos espirituais de cada uma delas, Senhor, para que elas entendam, Senhor, para que elas reconheçam, ó Pai, o que está sendo perdido em suas casas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as direcione, que o Senhor as guie, ó Pai, nos teus caminhos, que a Tua palavra, Senhor, seja a verdade na vida de cada uma delas, Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a reencontrar, a encontrar aquilo que foi perdido. Que o Senhor venha, ó Deus, e derrame sobre cada uma dessas mulheres, Deus, graça, sabedoria, paz, unção. Que o Senhor venha sobre cada uma delas, ó Deus, e que elas possam reencontrar aquilo que está sendo perdido. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor renove, Deus, as forças. Que o Senhor as motive, Pai. Que o Senhor as guarde, Deus, debaixo das Tuas poderosas mãos. Que elas tenham a Tua palavra, Senhor, gravadas aqui no coração, Senhor. E que assim, ó Pai, elas possam declarar, ó Deus, dentro das suas casas a palavra. Independente da circunstância, independente do que possa acontecer, que os pés de cada uma delas, de cada uma de nós, estejam firmados, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós permanecemos firmes, que a Tua palavra, Senhor, possa estar sendo gerada, Deus, nos nossos corações e multiplicada através da vida de cada uma dessas mulheres. Usa-as, ó Deus, com entendimento, com sabedoria, Pai, para que elas sejam verdadeiras zeladoras, ó Deus, das suas casas, zeladoras das suas famílias, ó Pai, que elas possam agir, ó Deus, com a sabedoria que há em Ti. Em nome do Senhor Jesus que eu oro nessa noite e abençoando, Pai, a vida de cada uma delas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ainda que a gente não veja acontecer, ainda que, todavia eu me alegrarei, amém? Eu me alegrarei, nós nos alegraremos nos dias difíceis também, porque eles nos fazem crescer, amém? Que nós tenhamos a nossa fé aumentada, em nome de Jesus. Talvez você fale aí, mas essa situação está difícil, mas eu creio nas palavras, eu creio nas promessas do Senhor para minha vida, eu creio nas promessas do Senhor para minha casa, e eu vou me agarrar à palavra. Não vai ser somente ela aberta lá em casa, né? Eu vou viver a palavra em nome de Jesus, amém? Vocês recebem essa palavra? Então aplauda o Senhor.